Olá pessoal, nós estamos aqui então para a terceira parte, né? Nós já fizemos a primeira aí com 4 capítulos, a segunda com mais 4, agora com mais 4 capítulos para encerrarmos o resumo desse livro tão extraordinário, A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Eu tenho certeza plena e absoluta que o conselho que eu te dei nos outros 2 vídeos vai valer também para esse. Não leia esse livro apenas uma vez, leia mais de uma, porque com certeza você vai aprender muito sobre a prática do jejum e como essa prática pode melhorar sua vida em vários aspectos, tá bom? Bem, nessa terceira parte nós começamos com o capítulo 9 do livro, que fala sobre as formas e tipos de jejum e a sua duração. A primeira coisa que você tem que entender é que aquilo que eu disse anteriormente, que agora eu vou reprisar, é que a Bíblia não traz para nós uma orientação clara no sentido de o jejum tem que ser dessa forma, por esse período de tempo, só vale se for dessa maneira. Não. A Bíblia nos deixa muito à vontade, inclusive até para não jejuarmos se nós não quisermos. É claro que quem não jejua perde, mas quem jejua sempre vai ganhar. Então, na verdade, o jejum você pode fazer da maneira que você entende como sendo o melhor. Inclusive, a Bíblia vai trazer para nós jejuns sendo mencionados ou sendo feitos por um dia, jejuns de 3 dias, jejum de 7, jejum de 14, jejum de 21 e até jejum de 40 dias, como foi o caso de Moisés e também de Jesus Cristo. Então, na verdade, essa questão de quanto tempo você vai jejuar, quantas vezes por semana, se vai ser um jejum total ou parcial. Fabiano, o que é um jejum total ou parcial? Muito simples. O jejum total é a abstinência total de alimentos e de líquidos. O jejum parcial é aquele que você faz de algumas coisas. Então, por exemplo, muita gente jejua parcialmente, tirando ou se abstendo apenas dos alimentos sólidos e semissólidos, mas tomando, por exemplo, os alimentos líquidos não calóricos, como água, um chá sem açúcar, um café sem açúcar, chimarrão, tererê e coisa do tipo. Então, na verdade, isso é um jejum parcial. Ou então, às vezes, a pessoa jejua parcialmente tirando produtos numa esfera. Como eu falei para vocês em vídeo anterior, nós fazemos muito no nosso instituto, por exemplo, um período de tempo de jejum sem açúcar, um período de tempo de jejum sem farinha de trigo, um período de tempo de jejum sem produtos industrializados. Então, o jejum pode ser muito dinâmico. Você determina ou delimita a maneira como você vai fazer. O capítulo 10 fala sobre o jejum prolongado, e eu já disse anteriormente, mas repriso agora, que o melhor para você que está começando a jejuar principalmente é começar com os períodos menores. Ainda que tenhamos pessoas que jejuaram até 40 dias, que foi o período máximo que temos aí descrito na Bíblia, mas o ideal seria que você jejuasse de forma menos intensa. Então comece com períodos, por exemplo, de 12 horas, depois quando você estiver mais habituado, passe para 14, passe para 16, para 18, para 20, para 24. Vai aumentando gradativamente o seu período de jejum para que você possa realmente ter um período leve de jejum e não um período pesado, alguma coisa que seja muito sacrificante para você. É claro que o jejum é um sacrifício, mas de qualquer maneira, você vai começando devagar até que possa alcançar períodos maiores e quanto maior, evidentemente, você também terá maiores benefícios para o seu corpo físico, tá bom? Lembre-se, conforme eu disse também, nós temos na Bíblia a informação muito corriqueira de que os jejuns, principalmente feitos no Antigo Testamento, tinham a duração de pelo menos 24 horas, ou seja, de um dia. Então, na verdade, o que você precisa saber é que os jejuns prolongados, eles podem ser feitos. Inclusive, até muita gente tem medo de adoecer pelo fato de estar jejuando. Fique tranquilo, seu corpo é adaptado para fazer jejum. Inclusive, muitas pessoas pensam assim, não, se eu fizer jejum muito prolongado, eu vou perder músculo, massa muscular. Isso não é verdade. O seu corpo foi adaptado para fazer, num primeiro momento, o metabolismo de carboidratos para obtenção de energia. Então, tudo aquilo que você come como carboidrato, principalmente os carboidratos simples, advindos de açúcares e massas de farinha de trigo, o corpo metaboliza isso de forma mais pronta, não é? De forma mais imediata, e faz com que isso se transforme em açúcar, portanto, energia para suas células. Entretanto, quando você não tem esses carboidratos, o corpo automaticamente vai começar a quebrar gorduras. Então, as pessoas, por que elas emagrecem em jejuns mais prolongados? Justamente por conta disso. Elas param de fazer essa ingestão permanente de carboidrato simples, o corpo deixa de ter esse carboidrato e começa então a quebrar gordura. Se você inclusive for fazer jejuns mais específicos na retirada de carboidratos simples, você também terá esse benefício, mesmo que os seus jejuns não sejam tão prolongados para outras coisas. Mas só de você tirar os carboidratos simples, com certeza você já vai obter esse benefício para a sua vida. Então,
Então, na verdade, os músculos só são consumidos pelo corpo quando já não há nenhum tipo de possibilidade do corpo fazer metabolização de carboidratos e já não há gorduras também no corpo suficiente para ser metabolizado. Nesse caso aqui, são aquelas pessoas que realmente passam fome, em situação de miséria absoluta, entram no estado de inanição, principalmente nesses países onde são mais pobres, né? Em que as pessoas realmente não têm o que comer, aí sim pode haver até um consumo de massa muscular. Mas isso não é o comum que acontece nos jejuns programados. Inclusive, uma coisa que o Luciano Subirá fala muito no seu livro é que para as pessoas que têm intenção de jejuar de forma mais prolongada, que elas façam isso com acompanhamento de um profissional de saúde de confiança, porque aí a pessoa vai conseguir realmente lidar de forma melhor com essa questão. Inclusive, pessoas que jejuam, inclusive eu sou uma delas, quando eu jejuo de forma mais prolongada, eu mantenho pelo menos os líquidos não calóricos. Normalmente eu tomo pelo menos chá sem açúcar e água para conseguir manter aí por mais tempo, né, por mais dias, o jejum prolongado, tá bom? Então, na verdade, essa é uma informação importante para nós. Outras pessoas dizem, inclusive no capítulo 11, na forma de jejuar, o Luciano fala sobre as reclamações de algumas pessoas quando começam a jejuar. Algumas falam de dores de cabeça, de falta de energia, de irritabilidade, de falta de atenção, de raciocínio lento e de outras questões mais. Por que as pessoas começam a sentir isso? Justamente porque elas estão fazendo uma abstenção alimentar. E quando elas fazem abstenção alimentar, principalmente de carboidratos simples, elas vão gerar uma espécie de trabalho do organismo, principalmente do cérebro, para que possa dizer, olha, eu estou com abstinência de certos produtos, né? Então, a pessoa, principalmente os carboidratos simples, que são açúcares e massas, eles geram uma certa dependência. Então, quando a pessoa se abstém desses carboidratos, automaticamente o cérebro reclama, porque ele diz, olha, aquela dosezinha específica desse produto químico que você mandava para mim todo dia não está vindo, então eu estou entrando aqui num estado de desespero porque eu queria muito que esse produto viesse. Então, na verdade, toda pessoa que faz principalmente esse consumo diário e exagerado de carboidratos simples, quando para de comê-los, evidentemente o corpo vai reclamar e depois ele se adapta. Essas questões de dores de cabeça, falta de energia, irritabilidade, outras questões vão sumir. Basta que você permaneça fazendo os seus jejuns regulares, o seu corpo vai se adaptar a essas questões e daqui um pouquinho não tem mais esse problema. Quer um exemplo muito simples disso? Quantas pessoas dizem, se eu não tomar pelo menos uma xícara de café com açúcar todo dia de manhã, a minha cabeça dói. Por quê? Porque o corpo está acostumado com aquela dose diária daquele produto específico, tá bom? Principalmente o cérebro por conta das ligações químicas, tá certo? Depois, no capítulo 12, que é o último capítulo, ele fala sobre aspectos complementares. Ele bate muito na ideia da questão de que o jejum nos ajuda muito, de fato, a alcançar o domínio próprio. Também ele fala muito sobre essa questão, né, de nós termos essa necessidade, termos autocontrole para tudo, e na medida que você tem o autocontrole alcançado por jejum no sentido alimentar, você transfere isso para outras áreas da sua vida com certeza. E ele termina o livro dizendo que uma vida jejuada é uma vida em que a comida não domina, ou seja, quando você tem a prática do jejum, a comida não te domina. Se você tem esse autocontrole, repito, você transfere isso para as outras áreas da sua vida e você consegue ser uma pessoa de muito mais sucesso. Mas o livro de fato é encerrado não no 12º capítulo. Tem uma parte adicional falando sobre os aspectos médicos-científicos do jejum, e o Luciano Subirá trabalha muito com o seu médico particular, o Dr. Aldrin Marshall. Inclusive foi com ele que ele escreveu, não é? Ou deu aí a sua contribuição para o livro Rumo aos 120 anos, que nós também temos resumo no nosso canal. Você pode ter certeza plena e absoluta que esses aspectos médicos-científicos precisam ser entendidos por nós. Então leia, eu vou só citar para vocês. O doutor fala muito sobre a questão da autofagia, que na verdade é uma situação em que o corpo, na medida que você jejua por períodos mais prolongados, ele vai se limpando, ele vai inclusive fazendo o autoconsumo daqueles pedaços de células, de pedaços mortos, de organelas e daí por diante, e vai fazendo uma limpeza celular no seu organismo, evitando uma série de possibilidades de enfermidades, tá bom? E ele fala sobre benefícios do jejum em vários sentidos, né? Principalmente nesse aspecto físico e emocional. No aspecto físico, ele fala justamente dessa questão do emagrecimento, né? Então ele fala sobre a melhora dos marcadores metabólicos e inflamatórios, sobre o controle de peso, sensibilidade à insulina, que melhora demais, a questão da quebra do excesso de gordura no organismo, fala sobre a preservação da massa magra, da redução do apetite,
também da produção de algumas substâncias fundamentais para termos uma boa saúde e também até uma redução da própria resistência insulínica. Então o livro vai te ajudar muito a entender isso. Mas ele entra em alguns pormenores falando dos benefícios para o cérebro, nos benefícios para o sistema cardiovascular, nos benefícios para a questão dos músculos, nos benefícios também para praticamente todas as situações relacionadas às nossas emoções. O jejum nos ajuda muito disso. E também ele fala sobre as contraindicações. Para quem é contraindicado o jejum? Principalmente para pacientes com anorexia e bulimia, pacientes que usam remédios antidiabéticos, para gestantes e também para lactantes. Claro que essas pessoas só poderão jejuar se forem acompanhadas por médicos de uma maneira muito direcionada para não ter problemas maiores, tá bom? Então, na verdade, o livro A Cultura do Jejum, repito, é um livro maravilhoso que vai nos ajudar muito a crescer nesse aspecto do conhecimento de uma prática que ela é bíblica, jejuar é bíblico, nós temos que aprender, mas também o jejum não traz apenas benefícios, conforme eu disse, espiritualmente falando, mas ele traz benefícios para a nossa vida de um modo geral, principalmente no aspecto físico e também cognitivo, o que vai envolver as nossas emoções, tá bom? Eu espero que todo esse resumo possa ter sido bênção para você e que você então leia o livro se não leu e se já leu, leia mais de uma vez para que você possa afirmar esses conhecimentos. Deus te abençoe e até o próximo resumo.